Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. No ar, muito boa tarde a todos os amigos que nos acompanham aí, os nossos web espectadores e ouvintes de mais um programa Operação Saúde. Hoje, dia 25 de maio, estamos aqui com a doutora Natália Quireza, médica psiquiatra, e a gente vai abordar algumas questões aí do nosso dia a dia que tangem a área, o aspecto todo da saúde, principalmente ao momento pandêmico que a gente vive. E vamos abordar algumas questões também da psiquiatria, como é o nosso principal tema de hoje, aí, a esquizofrenia. Então, para a gente começar diretamente já abordando esse nosso tema principal aí, Natália, queria primeiro te dar boa tarde, te dar as boas-vindas aí ao programa. E hoje a gente sabe que é o Dia Mundial do Paciente aí com Esquizofrenia. E há pouco antes do programa aqui a gente comentava que é um tema de extrema relevância, é um diagnóstico mais comum do que a gente imagina, né? Porém eu vejo que às vezes as pessoas têm um pouco de negligência ainda com relação a esse tema. É um tema que gera certos preconceitos, né? E qual seria aí o maior propósito da gente ter, de repente, aí um dia voltado exclusivamente para o paciente esquizofrênico? Boa tarde, Natália. Oi, Lucas, boa tarde, é um prazer toda terça-feira estar com vocês, e hoje só tá nós dois, mas vai ser um bate-papo gostoso. Eu falei para a gente falar disso, não é um tema pesado, né? É uma doença muito estigmatizada, mas é uma doença bem marcante para a psiquiatria. Na verdade, o dia 24 de maio foi ontem, que é o dia da pessoa com esquizofrenia, e é um dia que as pessoas costumam falar mais sobre isso, debater essa doença, e assim, a prevalência é cerca de 1% da população, é uma prevalência alta. Imagina se você tem uma pessoa com esquizofrenia na sua família, porque é uma doença que realmente pode causar prejuízos para a vida daquela pessoa, prejuízos muitas vezes crônicos, e costuma ser muito devastadora a doença para a família e para o paciente. Então, é uma doença que se caracteriza por sintomas psicóticos, que são sintomas com delírios, alucinações. Então, muitas vezes em filmes que a gente assiste, eles tentam mostrar um paciente com esquizofrenia ouvindo vozes. Isso algo bem marcante. Os sintomas da esquizofrenia, eles são divididos em sintomas positivos e sintomas negativos. Os positivos são esses que a gente visualiza mais. Então, aquele paciente com agitação psicomotora, com esses delírios, então a pessoa meio que fala sozinha porque ela está ouvindo, então ela responde para outra pessoa. O conteúdo desses delírios muitas vezes é um conteúdo de perseguição, então a pessoa fica hostil, fica com medo, fica desconfiada. Então, muitas vezes ela associa um parente a uma pessoa perigosa, um vizinho a uma pessoa perigosa que pode causar algum tipo de risco para ela.
É muito comum também um sintoma que é muito clássico, a pessoa achar que estão gravando os seus pensamentos, que colocaram um chip na sua cabeça. Então, é uma doença com sinais e sintomas muito importantes. A pessoa, assim, o paciente clássico, né? Mas existem, óbvio, pessoas diferentes, mas é um paciente com biotipo mais longilíneo, jovem, homem. Então, assim, é o paciente mais clássico. Então, jovem, paciente masculino, um paciente longilíneo, a gente chama de que tem esse biotipo de ter esquizofrenia. Mas isso são características que não são óbvias, não são específicas, mas são características muito importantes. A esquizofrenia é uma doença genética que gêmeos monozigóticos, 80% terem, se um tem, o outro vai ter. E é uma doença também que o primeiro surto psicótico pode ser pós-uso de drogas e a pessoa depois se manter e ter a doença. Então, é uma discussão que a gente tem que ter, né? Porque tem muita gente que tem o primeiro surto psicótico pós-uso de maconha na adolescência. Se você visitar um hospital psiquiátrico de adolescente, né? Um hospital, o que você mais vê lá é o primeiro surto psicótico pós-uso de drogas. Eu queria que você me perguntasse algumas dúvidas, porque é uma doença com tantas características diferentes que dá para a gente falar um monte de coisa. Mas, assim, eu acho que, como você é de outra especialidade, talvez a dúvida que você tenha sobre a doença é a dúvida dos nossos espectadores. Não, muito legal. Eu até queria te agradecer de abrir essa oportunidade para tirar as dúvidas, porque ia te falar já justamente isso. Eu mesmo tenho muitas dúvidas a respeito da doença e acho que são dúvidas frequentes, não só da minha parte, mas por parte de todos que nos assistem aí, que buscam informação a respeito dessa patologia. Na realidade, uma das grandes especificidades aí da área psiquiátrica, que muitas vezes a gente já comentou aqui, é a questão do diagnóstico clínico, de às vezes não ter um exame que ateste aquela doença, né, como positivo. Então a gente muitas vezes faz o diagnóstico clínico. E uma coisa que eu ia te perguntar dentro dessa questão é o seguinte: muitas vezes a gente vê nos filmes, como você citou, em alguns documentários, a figura do paciente esquizofrênico como ele tendo esses ataques, entre aspas, de perseguição, e ele ouvindo voz, ele respondendo, mas é uma figura, uma imagem que nos é passada muito estilizada, assim. Gera um estigma muito forte. E nem sempre, pelo que a gente sabe, o paciente responde dessa maneira. Muitas vezes a esquizofrenia é muito mais no âmbito pessoal, no âmbito individual, não envolve tanto essa questão social. Existe de fato essas diferenciações e como fazer um bom diagnóstico da esquizofrenia? Porque a gente depende, logicamente, da contribuição do paciente no sentido de argumentar, falar, explicar, e muitas vezes a gente não consegue ter essa participação, né? Sim, sobre diagnóstico, o diagnóstico ele é clínico ainda, tem muitos estudos, mas para a gente tentar ter um exame, né, específico para isso, né, para ajudar, mas quando é muito clássico, né, o primeiro surto, o desenvolvimento, todos os sinais e sintomas, já avaliou-se a necessidade realmente de submeter o paciente a por exemplo, uma ressonância funcional, porque não vale a pena, enfim. O que existe de mais novo, por exemplo, se a pessoa tem um parente de primeiro grau que tem esquizofrenia, se vale a pena aquela pessoa fazer um teste genético, se ela tem mais risco, né, para ela tentar diminuir o máximo de fatores modificáveis que possa fazer com que ela tenha esse primeiro surto. Isso é uma questão importante de ser estudada. E assim, não existe um exame específico, porém, os exames de neuroimagem funcional, não de morfologia, porque isso aí não adianta fazer, que não dá muita diferença. Por exemplo, o cérebro é muito semelhante de um cérebro de uma pessoa que não tem esquizofrenia, mas o exame funcional, que muitas vezes detecta a área do cérebro com maior funcionalidade, com menor, o cérebro do esquizofrênico tem biomarcadores que você consegue fazer, que você percebe que é um cérebro
diferente. Mas isso não é específico para a esquizofrenia. Às vezes, um surto psicótico de um bipolar também fica com o cérebro alterado. Por isso que também, muitas vezes, não vale a pena fazer esse tipo de exame. A esquizofrenia, eu comentei sobre esses sintomas negativos, e eu acho que são sintomas também que deixam o paciente com muito estigma, né? Que é aquele paciente fechado, embotado. A gente fala de embotamento afetivo. O que é isso? Embotamento afetivo, afeto, ele é como nós expressamos as nossas emoções. Então, que é diferente do humor. O humor é a nossa base, então eu posso estar eutímica, que é um humor normal, nem eufórica demais, nem hipotímica, nem depressiva. Então, ele pode estar com humor normal, mas o afeto dele está hipomodulado, a gente fala, então é embotado mesmo. Que a pessoa, ela te conta alguma coisa, ou ela te fala alguma coisa com a mesma modulação do humor, ela não muda. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu fiquei feliz em te ver, de começar o programa, então eu me expresso de uma forma melhor, eu falo mais alto, eu sorrio para você, isso a forma é o meu afeto. O paciente esquizofrênico, muitas vezes, ele fica embotado, ele fala assim, tipo, ganhei um carro, com a mesma emoção que ele fala, um amigo meu morreu. Então, ele fica a mesma modulação do humor. Isso é uma característica da doença e dá aquela impressão de que fica uma pessoa fechada, parada, e que muitas vezes causa medo nas outras pessoas. Nossa, mas o que ele está pensando que ele está muito parado? Então, tem esses dois 8 ou 80. A pessoa está em agitação psicomotora, falando umas coisas que não batem com a realidade, e ela está sem crítica, fazendo coisas que todo mundo julga, nossa, está tirando a roupa na rua, está correndo achando que está sendo perseguido e está muito agitado, ou ele está embotado. E aí, na verdade, a medicação nesse momento, ela é muito boa, principalmente as medicações mais antigas que foram inicialmente, né, lançadas, descobertas, clorpromazina, o haloperidol, o famoso Aldol, elas diminuem muitos efeitos positivos. Então, a pessoa em agitação, a pessoa com delírio, ouvindo vozes, a medicação muitas vezes funciona muito bem. Se não é uma esquizofrenia refratária, funciona. A pessoa para de ouvir, a pessoa ela fica com um pouco mais de crítica do que é real, do que é irreal. E só que aí o grande macete agora é você conseguir melhorar esses sintomas negativos, e que agora as novas medicações estão tentando fazer, né? E aí tem outros desafios, como os efeitos colaterais, que eu acho que aí você deve saber bastante, de ganho de peso, de alterações metabólicas, que a maioria dos antipsicóticos, quando são muito bons para alguma coisa, geram uma outra alteração importante. É muito ruim você pegar um paciente jovem, com o primeiro surto, né? E você passar um antipsicótico e ele voltar depois na primeira consulta pós o remédio com 7, 8, 10 quilos a mais, porque o remédio gera um ganho de peso enorme. Por outro lado, em alguns casos, assim, pacientes desnutridos e que estão sem se alimentar, porque muitas vezes eles acham que tem veneno na comida, tem gente que é internada muito desnutrido, às vezes demora para a pessoa perceber que aquela pessoa está falando sozinha, que ela está ali muito sozinha no quarto. E aí, para esse desnutrido, é importante esse ganho de peso inicial e depois se mantém. Então, é uma grande... Ali a gente tem que ver várias questões, né? Medicação, metabólica. Então, não adianta passar a medicação e não ver tudo isso. Eu acho que nessa parte você sabe muito bem. Na verdade, em se tratando um pouco da ação medicamentosa, a gente vê, principalmente no que tange a esfera hormonal, assim, tem uma boa classe dos medicamentos de cunho psiquiátrico que derrubam um pouco a fração andrógena no corpo, principalmente testosterona. Por sinal, esses dias até li uma revisão sistemática sobre testosterona, eles descreveram lá 56 funções do hormônio. Tinha coisa até que eu nem imaginava, assim. E lógico que dentre as funções mais importantes está a disposição, a elevação da taxa metabólica, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né?
Testosterona ajuda na promoção de calor corporal, tanto que o homem tem 1,5 grau, 2 graus a mais de temperatura corporal. Por isso que a mulher, em geral, sente mais frio. E, na realidade, essa produção de calor não deixa de ter um efeito na própria termogênese. É um facilitador do processo de queima de gordura, né? E as funções são várias. Hoje, frente à sociedade de longevidade americana, a testosterona é tida como um marcador de alcalinidade, porque na realidade, imaginando que a pessoa faça uma atividade física mais vigorosa, ela tendo níveis altos de testosterona, o reparo muscular é muito facilitado e a acidez que foi produzida durante o treino é rapidamente removida. Tem uma série de funções, mas o que eu queria abordar mais especificamente contigo é que na realidade uma das grandes funções dela no que tange a essa questão toda, que eu acho, é a sensação de bem-estar. Ela consegue te entregar um pouco mais de bem-estar, né? Disposição e tal. Tanto que se você pegar esses praticantes de fisiculturismo amador, que em geral se entopem de testosterona, a autoestima dos caras é lá no teto, né? E muitas vezes a gente, quando pega algum paciente fazendo uso de medicação psiquiátrica e a testosterona muito baixa, e isso é relatado ao paciente, a primeira tendência que ele tem é querer parar a medicação. Então a gente incentiva que continue a medicação de cunho psiquiátrico, enquanto a gente reestabelece um pouquinho a fração andrógena. A gente muitas vezes repõe essa testosterona para depois, junto ao psiquiatra, de repente ele tentar um desmame ou uma troca de medicamentos, se for o caso. Porque senão, caso contrário, muitas vezes o que acontece? A gente nota que o paciente fica sem a ação do medicamento e sem testosterona também. A sensação é muito ruim, aí volta para o remédio, assim, a gente não consegue uma solução muito satisfatória, né? E, logicamente, dentro desse rastreio clínico que a gente faz, e aí que eu queria entrar numa outra pergunta para você, é que muitas vezes uma classe de medicamentos ela tem a abordagem em cima de não somente uma doença, mas ela pode servir para algumas doenças, né? Ela pode melhorar quadros, e isso logicamente passa pela questão da individualidade biológica. Muitas vezes você tem que fazer uma intervenção terapêutica e ver como que é a resposta de cada organismo. É o que eu faço hoje em consultório, por exemplo. Falo para o paciente, o paciente já passa comigo há 5, 6, 7 anos, então eu falo, para você a gente já foi por aqui, já foi por ali, a gente sabe que o que funciona para o teu organismo é esse tipo de abordagem. Então segue o tratamento aí, a gente vai fazer um rastreio mais prolongado aí, cada 6 meses, cada 1 ano, dependendo do caso. No caso da psiquiatria, que eu te pergunto assim, mesmo tendo essa possibilidade enorme, essa gama terapêutica aí com abordagem para várias patologias, a gente está comentando especificamente sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia ela pode de repente ser um gatilho para outras patologias, por exemplo, um transtorno bipolar, um transtorno borderline. As patologias se mesclam, se misturam, uma serve de gatilho para a outra, é comum essa sobreposição. O que você poderia dizer para a gente a respeito disso, Natália? Então, a esquizofrenia é uma doença. Então, é uma outra doença. Transtorno afetivo bipolar é outra doença. As duas juntas não pode ser. Ou é esquizofrenia ou é transtorno afetivo bipolar. O que eu já ouvi de dúvida de paciente, às vezes o paciente está com uma depressão grave e aí ele começa a ter alguns sintomas, né, psicóticos pela depressão. E aí ele fica com medo. Doutor, eu não posso... Meu Deus, essa doença minha não pode evoluir para uma esquizofrenia? Não, mas são doenças diferentes. Então, vamos lá, assim, o sintoma bem importante e bem marcador da esquizofrenia, que são sintomas psicóticos, sintomas de delírio, alucinações, esses sintomas podem aparecer em outras doenças, por isso que é complicado muitas vezes as pessoas entenderem. Nem todo surto psicótico é esquizofrenia. A pessoa pode ter um surto psicótico por uso de medicação. Então, a pessoa pode ter um surto psicótico, pode ter um quadro psicótico, sintomas psicóticos, por exemplo, por uma doença orgânica. Então, é muito comum a pessoa ter algum delírio 1, por exemplo, pós um trauma grave, pós-cirurgia, que ela fica com
com todo o corpo. Então, assim, os sintomas psicóticos, eles podem aparecer em outras doenças. Por isso que é importante ter os critérios diagnósticos para a esquizofrenia. Então, algumas doenças psiquiátricas podem vir juntas, mas a esquizofrenia é uma que normalmente não tem outra doença associada. Um esquizofrênico pode ter depressão? Pode. É mais difícil a gente fazer o diagnóstico de um esquizofrênico com depressão, porque muitas vezes ele tem esse embotamento afetivo. Então, a gente tem que saber o que é o humor e o que é o afeto, para não achar que ele está com depressão porque ele está quietinho. E, na verdade, não. O humor está normal, só o afeto que está alterado. Às vezes é complicado a gente tentar explicar isso, mas isso aí tudo a gente consegue verificar fazendo uma súmula psicopatológica que a gente faz na psiquiatria. Uma outra questão que você perguntou, que é sobre assim, esses sintomas psicóticos que a gente fala. Tem até um filme muito, muito assim, marcante, que foi Mentes Brilhantes, né? Naquele filme, o professor, ele tinha diagnóstico de esquizofrenia, só que no filme ele não escutava a voz, ele via. Você assistiu esse filme? Muito bacana, então, né? E aí, aí questionaram até o diretor, falou assim, por que você colocou uma alucinação visual, né? Porque o delírio do esquizofrênico é auditivo, é uma alucinação auditiva, não é uma alucinação visual. A alucinação visual é de outro tipo de psicose mais relacionada a álcool, mais relacionadas à psicose orgânica. A pessoa tem um tumor na cabeça e tem uma psicose. Às vezes a psicose dela é uma psicose com alucinação visual. Então, o esquizofrênico, a alucinação dele é mais auditiva. Ele fala sozinho, mas ele não vê, ele ouve. E ele muitas vezes ouve em terceira pessoa. E aí, o professor do Mentes Brilhantes, ele via, se não me engano, ele viu uma menina, um senhor, ele via 3 pessoas. E aí ele falou, não, é porque se eu fizesse um filme onde ele só ouvia a voz, eu acho que eu não ia conseguir passar a mensagem. Ele fez isso mais para tentar chamar mais atenção e ficar um pouco para melhorar o filme, mas assim, pensando na doença, na esquizofrenia, a alucinação, ela é predominantemente auditiva, a pessoa não consegue ver outras coisas, consegue ouvir, mas ela tem medo, ela ouve ameaças, ela ouve que estão perseguindo, enfim. Então, isso é uma coisa bem característica de ser alucinação auditiva e não visual. E o contrário, Natália, será que é possível, de repente, a pessoa ter um transtorno bipolar, ter um transtorno borderline com traços de esquizofrenia? Isso é possível ou não? Não, na verdade, a pessoa com transtorno bipolar, por exemplo, ela pode ter sintomas psicóticos, que é nesse momento que ela pode parecer que é o esquizofrenia, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa com transtorno afetivo bipolar, não é uma pessoa instável, assim, um dia está feliz, um dia está triste. Uma pessoa, o bipolar do tipo 1, é o bipolar clássico, ele tem depressão grave, aquela depressão mais pesada, de não levantar da cama, de não ter problemas de higiene, assim, de uma depressão muito importante, e aí é alternado, aí dependendo, né, do tempo, da ciclagem da pessoa, com uma euforia intensa. Essa euforia, ela é tão grande a ponto da pessoa ter sintomas psicóticos. Então, tem uma hipomania, que é antes da mania, que é quando a pessoa fica um pouco eufórica, ela talvez comece a treinar demais, 3, 4 vezes por dia, começa a dormir pouco, começa a fazer compras demais, fica muito eufórica, mas aí ela, ou acontece alguma coisa, ela volta a tomar medicação, volta, ou se ela continuar desse jeito, aí ela pode ter uma psicose. E aí começar a ter alucinação, começar a ficar agressiva, ter que ser internada muitas vezes. Então, aí é um bipolar. Então, um bipolar com mania, com sintomas psicóticos, e não um esquizofrênico. Porque aí, depois que ela toma a medicação, ela não tem prejuízo no afeto, ela consegue... Na verdade, o bipolar, muitas vezes, quando ele está estabilizado, tem uma vida um pouco mais funcional, não tem prejuízo cognitivo, o paciente com bipolar costuma ter a parte cognitiva mais preservada, né? Se ele fizer um tratamento direitinho, ter pouca ciclagem, ele tende a ser uma pessoa mais funcional, que consegue trabalhar mais,
o esquizofrênico, desse 1% da população, eles falam que 1/3 tem prejuízo muito, assim, são muito disfuncionais, de ter que ter cuidador, de não conseguir levar a vida. 1/3 tem um prejuízo discreto e um outro terço consegue ter uma vida funcional. Então, tem uma parcela da população que esquizofrenia que realmente tem prejuízos globais, assim, e que a gente chama até que tem quase uma alienação mental, assim, que tem uma falta de crítica e que às vezes tem que tomar altas doses de medicação para ficar com sintomas muito graves e manterem uma vida melhor, né? A gente sempre vê uma mãe cuidando de um filho, e aí tem que ter também o quanto, assim, a gente vai deixar aquele paciente dopado para ele não ter sintomas psicóticos. Então, quanto que a mãe consegue levar, sabe? Ou a mãe, ou o acompanhante que fica junto. Então, é uma doença que tem muitas faces, umas faces de diferentes prejuízos para a vida daquela pessoa. Bacana. Natália, outra coisa que eu queria te perguntar, na realidade, para esses pacientes com esquizofrenia, aí, que na realidade é o tema foco da nossa discussão, existe uma associação que mostre pelo menos uma maior tendência ao consumo de drogas, de álcool, ou isso não é observado? E aí, assim, como na realidade abordar essa questão medicamentosa, né? Porque você vê, assim, traçando uma analogia mais geral, a gente vê hoje que muitos pacientes levam os idosos ao geriatra, por exemplo, ao neurologista, tá? E é muito comum o parente comentar, olha, ele está muito quieto ultimamente, tal, eu acho que ele está até com um quadro depressivo. Então, muitas vezes os parentes, quem está ao redor, acha que consegue ter uma base para fazer diagnóstico, né? E a coisa fica um pouco generalizada. Então, a gente fica com receio também, porque se você pegar os índices de automedicação no Brasil, são enormes, né? Ou de medicar assim, sem um critério 100% médico, né? A gente se preocupa. A questão da intervenção medicamentosa me parece algo fundamental na esquizofrenia, né? Mas é justamente essa questão de poder equilibrar, né? E de repente não deixar haver uma exacerbação nos momentos de piora, né? Então, como lidar com isso? Existe essa questão da associação com álcool, com droga também? O que você poderia dizer? Existe um grande número de pacientes esquizofrênicos que fazem uso de álcool e droga, e um número enorme de pacientes esquizofrênicos que são tabagistas, e assim, mas tabagistas de fumarem um cigarro atrás do outro, sem crítica até. Porque muitas vezes eles não têm essa noção de perigo, a crítica sobre a doença. Então, por exemplo, uma pessoa que ela fuma e que não é esquizofrênica, por exemplo, muitas vezes ela tem um limite. Então, ela começa a ver que, poxa, eu fumei muito hoje, não vou fumar, por mais que aquilo cause um bem-estar para ela, uma crítica sobre tudo. Então, eu gosto de chocolate, eu não vou comer 5 barras, porque eu não posso, enfim. E às vezes o esquizofrênico, quando ele está sem crítica, sem insight, ele começa a fumar um atrás do outro, não come, né, não se alimenta e fica só fumando. Uso de drogas. Se o paciente com esquizofrenia for oferecido para ele, ou enfim, ele for usar drogas, ele já tiver o diagnóstico, enfim, e ele gostar, essa falta de crítica sobre as questões da vida, de saúde, faz com que ele use. Não, eu gostei dessa sensação que eu senti, vou continuar usando. Perde a crítica, né? O que existe, o que eu gosto, às vezes, não é que eu gosto, mas o que eu muitas vezes tento explicar para algumas pessoas é do primeiro surto e o tanto que está associado a fumar maconha. Então, eu vejo com muita preocupação essa percepção de redução de risco da maconha para algumas pessoas. Eu já ouvi gente falando que é natural,
assim, algumas questões muito graves, entendeu? E que muitas vezes uma pessoa, um adolescente de 14 anos vai em uma festa, agora até não está tendo, né? Eu acho as festas, eu nem sei mais como é que chama, mas é rave, alguma coisa. Tem uma paciente que a mãe dela falou: olha, minha filha foi para Itu numa festa, foi uma e voltou outra. Porque essa paciente, ela teve seu primeiro, assim, os amigos pegaram surto psicótico pós-uso de drogas. Na verdade, ela nem sabe contar o que ela usou, porque foram muitos tipos, foram drogas diferentes, essas balas, várias coisas. E aí ela teve um surto psicótico lá, os amigos meio que colocaram no carro e levaram, entregaram para a mãe, assim, ó, ela passou mal, mas foi embora todo mundo. E a mãe falou assim: doutor, eu tinha uma filha, ela foi para uma festa em Itu e agora eu tenho, sim, ela voltou totalmente diferente. Então, as internações de adolescentes nessa faixa etária, a maioria das vezes, quando se inicia o primeiro surto, é pós-uso de drogas. Legal. E você me falou de outra coisa, de automedicação também, né? A automedicação na psiquiatria acontece bastante, assim, de às vezes os pacientes, alguém fala: eu me dei muito bem com essa medicação, começa a usar, aí muitas vezes uma medicação que causa dependência, tolerância, abstinência, e que tem muitos prejuízos e que às vezes a sensação inicial que a pessoa toma a medicação é boa e a pessoa gosta, começa a usar. Outra questão importante é paciente com tendência psicótica, paciente bipolar, se usa um psicoestimulante ou se usa um antidepressivo, por exemplo, ele pode vir a ter um surto, um episódio maníaco, ele pode ficar alterado, né? Ficar exaltado, ficar eufórico, e aí, por causa de uma medicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado para isso. Bacana. Legal, eu acho que o esclarecimento aí serve para todos aprofundarem a discussão, não só com relação à esquizofrenia, que é um tema específico, porém de grande relevância, mas para os outros temas aí também que são super comuns, né? Muito mais comuns também, e que estão presentes aí na vida de muita gente aí. A gente viu, principalmente nesse processo de pandemia, questões de ansiedade, depressão, né, começarem a se tornar presente na vida de muitas famílias que às vezes se encontravam todos trabalhando ou executando suas atividades laborais aí dentro do mesmo ambiente domiciliar, né? Isso teve que começar a fazer parte do cotidiano das pessoas, né? Então acho que essa discussão só vem a aprofundar e subsidiar mais informação para todo mundo. A gente vai para um rápido intervalinho e já a gente retoma aí com a segunda parte do nosso programa e mais informações aí com a doutora Natália Quireza. Léo, não perca seu tempo e venha conhecer o melhor centro automotivo da Baixada Santista, com serviços diferenciados e o melhor preço para você, cliente. Aqui você encontra serviços em ar-condicionados automotivos, manutenção preventiva, direção hidráulica, elétrica e mecânica em geral. Venha e faça já o seu orçamento com a gente. Telefone 13 3877 1000 ou WhatsApp 13 99761 6782. Se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Comendador Martins, número 147, na Vila Matias, em Santos. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência.
As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina a qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Olá a todos, web espectadores, estamos de volta aí com a etapa complementar da Operação Saúde nessa terça-feira, dia 25, e hoje abordando o tema aí da esquizofrenia, aproveitando que está só a doutora Natália e eu aqui no programa, a gente estendeu por completo aí, sugou tudo que a gente pôde de informação sua, hein, Natália? Hoje você vai sair desgastada do programa. Mas na realidade... eu acho que... para falar sobre isso, porque é muito difícil alguém ficar falando sobre esquizofrenia, né? Porque não é uma doença assim, digamos, eu adoro falar sobre as doenças, né, da psiquiatria, não é uma doença, digamos, comercial, mas é uma doença interessante e que a gente tem muito para falar, assim, eu gosto, não tô desgastada, pode perguntar. Vamos lá, eu acho que a ideia é essa, trazer esclarecimento e até porque que nem eu... Você deu um dado no início do programa aí que eu mesmo não tinha conhecimento. É uma doença que atinge cerca de 1% da população. Tendo em vista a nossa população aí não é pouco não, né? É uma doença prevalente, então eu queria voltar lá naquela questão metabólica. E a gente vê não só na esquizofrenia, mas em quadros de depressão, tem os transtornos de depressão maior e menor, né? Que eu também acho que é uma coisa de relevância que muito pouca gente sabe. Muita gente sabe sobre depressão, mas não tem essa noção. Até se você puder fazer essa distinção, eu acho que seria legal. E com relação tanto a esses quadros quanto na própria esquizofrenia aí, muitos pacientes têm um certo receio de usar medicamento porque justamente acham que vão perder uma condição adequada da libido ou que vão ganhar muito peso, né, ou que de repente vão ficar muito prostrados. E hoje a gente já tem medicações aí mais modernas para auxiliar esse processo, né? Sim. No quadro específico de esquizofrenia, as medicações que funcionam, né, para melhorar os sintomas lá, aquele quadro importante, elas têm sim alguns efeitos colaterais. Dentre os efeitos colaterais, os antipsicóticos de segunda linha, que a gente chama, por exemplo, olanzapina, risperidona, essas medicações, elas tendem a aumentar muito o apetite e a pessoa ganha muito peso. Então, assim, às vezes algum familiar fala assim, nossa, doutora, ele está atacando a geladeira à noite. Então, isso é preocupante e, assim, se a pessoa começa a desenvolver um quadro metabólico, o paciente, aí, nesse momento, assim, a gente acompanha com exames, com peso, para ver como é que está essa situação. Se os efeitos colaterais, né, geram uma outra doença nesse paciente, a gente, nesse momento, é obrigado a trocar o antipsicótico. Existe antipsicótico que não tem esse perfil de aumentar muito, né, que é esse perfil que é mais, que trata, que a gente chama um perfil mais, tem um perfil noradrenérgico, dopaminérgico, mas que
mexe mais com a estamina e que aumenta muito o apetite. Existem alguns antipsicóticos com esse perfil, antipsicóticos mais novos. O grande problema é que são muito caros, muito, muito caros. Mas aí quando a pessoa apresenta esses efeitos e alterações nos exames, aí a gente tem que fazer relatório, pedir muitas vezes um alto custo para liberar essa medicação, porque não é um tratamento. Se fosse assim, você vai tomar 3 meses esse remédio, né, que custa, sei lá, 400, muito caro, assim, ou 700 reais. Mas não dá para prever, é uma doença crônica. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso. Eu tenho alguns pacientes que ganharam na justiça o direito de ter essa medicação, porque as que tinham disponíveis no SUS, por exemplo, eram medicações que causavam esses efeitos colaterais. Isso na esquizofrenia. Agora, já na depressão, não. Na depressão, aí, os antidepressivos, a maioria deles, esse efeito de ganho de peso, quase nenhum mais causa, mas os antigos que causam. A questão da libido, sim, existe uma diminuição da libido em alguns antidepressivos, mas isso a gente pode mensurar, assim, antes e depois do antidepressivo, porque não é um efeito comum, não é todo mundo... É um efeito comum, mas não é todo mundo que tem. Tem gente que toma um antidepressivo e fica bem, e que isso não é uma questão importante, e agora já tem gente que tem que trocar o antidepressivo porque se torna mais um problema, né? Diminuição importante da libido. Então, o grande lance aí é saber também a dose da medicação, porque na psiquiatria tem medicação que começa com 25 miligramas e vai a 900 miligramas. Então, por exemplo, a quetiapina é uma medicação que ela é dose dependente e aí ela serve para vários diagnósticos, e dependendo da dose, serve para alguma coisa. Serve para dormir numa dose baixa, como antidepressivo numa dose intermediária, como antipsicótico numa dose mais alta. Então, esse entendimento aí da farmacologia, dos efeitos colaterais, é fundamental. Maravilha. Outra situação que eu acho que muitas vezes gera bem-estar no paciente aí é o funcionamento correto da parte metabólica, né? Se você for ver fisiologicamente, isso inclui um equilíbrio na condição hormonal, um equilíbrio sobre o mineralograma, vitaminas e minerais bem ajustados, né? Eu acho que, por exemplo, às vezes o médico frente à área da psiquiatria está tentando melhorar uma condição de indisposição do paciente, de apatia e tal, e de repente esse paciente encontra-se com anemia, uma vitamina D super baixa, né? Então, acho que é um trabalho que muitas vezes ele visto de forma isolada pode ser que às vezes não consiga atingir o resultado esperado por uma série de fatores coadjuvantes que de repente vão jogar contra ali o propósito do tratamento, né? Hoje a psiquiatria, no seu grau total aí de abrangência, ela já realiza algum tipo de trabalho assim em paralelo acerca de se certificar de que esses marcadores estão bem regulados, tal? Como que tem sido isso aí para a psiquiatria hoje? Não, perfeita colocação, porque uma coisa é você ter uma hipotimia por causa de depressão, então você tem uma redução do seu humor porque você está com um transtorno depressivo. E outra coisa é você estar sem energia por uma condição orgânica. Então, é muito comum o paciente chegar no consultório particular com uma sacolinha cheia de exames. Ele já foi em muitos médicos, e aí, se os exames são recentes, eu até, se tiver todos que eu preciso, eu nem peço a mais. Agora, se o paciente foi ao psiquiatra já achando que tem depressão, enfim, não foi encaminhado ao psiquiatra por um outro especialista, muitas vezes acontece dele vir encaminhado, e às vezes até já vem encaminhado do endócrino, porque a pessoa procurou primeiro o endócrino, porque eu acho que eu tenho algum problema na tireoide, eu estou bem, ou então alguma vizinha falou, vai no endócrino, isso pode ser, sei lá, falta de vitamina, e aí a pessoa foi ao médico, fez até uma investigação minuciosa, e aí assim, foi encaminhada, então são situações diferentes. Quando o paciente chega para mim
e ele não tem nenhum exame, eu tenho que pedir, óbvio, mesmo ele tendo muitas vezes todos os sintomas, né? Ele sendo um paciente clássico, de livro, né? Com todos os critérios diagnósticos de depressão, é muito importante eu ver como é que está a função de tireoide, como é que está as questões de vitamina D, como é que está um hemograma simples. Então, se o paciente não vem com os exames, eu solicito, e acredito que todos os colegas também, essa parte ela é muito importante, porque se você pega um paciente diabético, tá? Uma apatia, uma fraqueza, uma fadiga por causa de um diabetes, imagina, você tratar como depressão, aí é muito impactante para a vida daquela pessoa. Uma questão que eu queria falar sobre esquizofrenia é uma questão que gera uma discussão muito grande hoje, que houveram uma redução muito importante nos leitos da psiquiatria, vem havendo há muito tempo, né, a luta antimanicomial, e que tem uma importância muito, muito grande essa luta. Porém, tem uma curva que a gente chama de curva de Penrose, que à medida que diminuíram os leitos da psiquiatria, aumentaram o número de pessoas em situação de rua e aumentaram também o número de encarceramentos de pacientes psiquiátricos. Então, muitos desses moradores de rua que você vê em São Paulo, por exemplo, são pacientes psicóticos, esquizofrênicos, que estão em situação de rua, e que muitas dessas pessoas que estão em situação de rua são pessoas sem crítica, sem insight, e que essas pessoas são pessoas que talvez precisariam, naquele momento, de um leito, de um hospital psiquiátrico, para elas se organizarem, né? Às vezes não tem família, então a família está cansada, a pessoa está em outro estado. Então, isso é uma questão importante que a população, às vezes, discute sobre isso, né? Sobre a redução dos leitos em hospitais psiquiátricos e esse aumento tanto de população de rua, tanto de pacientes psiquiátricos carcerados. Processo de redução de leitos, principalmente aqui no Hospital Guilherme Álvaro, né? Para quem não sabe, sou de São Paulo e vim para Santos para fazer faculdade. Acabei ficando aqui, estou mais de 20 anos na cidade já. Mas a gente tinha como hospital escola da Universidade de Lusíada, né? O Guilherme Álvaro e a ala da psiquiatria era enorme, né? Depois, até por uma questão política, aí houve a necessidade de usar parte dessa estrutura para a área da cirurgia plástica e a área da psiquiatria foi muito reduzida, assim, né? Muito. A gente vê que às vezes não só o paciente perde, mas o entorno também, os funcionários, tudo, né? Tendo em vista que, logicamente, a gente também não pode ter qualquer funcionário, porque não basta a gente ter instalações, a gente precisa ter mão de obra qualificada, preparada, treinada para lidar com o paciente psiquiátrico, né? O médico. Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, dentro da minha área a gente sempre incentivou muito desde o início da pandemia, foi o fato dos pacientes trabalharem para manter o padrão inflamatório baixo no organismo, né? Tendo em vista essa situação do Covid, e o vírus ele causa uma cascata inflamatória, principalmente no âmbito pulmonar, né? Então a gente incentiva sempre um controle desse padrão inflamatório e a gente tem como abordar isso metabolicamente frente à análise dos exames, mas o paciente em casa tem como contribuir com isso, limpando dieta, né? A gente sempre costuma falar, pô, vamos fazer uma espécie de um detox para reduzir padrão inflamatório, mas hoje sempre é perguntado e questionado ao paciente, mas e o seu intox, né? O que você está colocando para dentro do organismo que está causando tudo isso, tal? Então a gente sempre incentiva um hábito alimentar mais sustentável, mais limpo, mais correto, a manter uma regularidade de horários das suas atividades e manter como rotina habitual a prática de atividade física, né? Isso aí a gente vê que melhora muito.
principalmente se o paciente tem um quadro associado, já faz um acompanhamento psiquiátrico aí para depressão, para ansiedade, para algum outro tipo de transtorno. Ao que me parece aí, ao final de toda essa nossa discussão, acredito que seja muito difícil incentivar isso num paciente com esquizofrenia, né? Mas acredito que as pequenas alterações aí sejam de fato importantes para conseguir melhora desse quadro clínico, né? Como que seria a abordagem frente ao próprio paciente, frente à família? É possível conseguir essas melhoras? É um grande desafio, porque se você imaginar que você faz todo isso tudo que você me contou, que você faz com seus pacientes, são pacientes que vão até o seu consultório de forma voluntária, eles estão em busca disso, né? Então, eles muitas vezes, eles pedem, eles querem auxílio, eles querem um médico, porque eles querem aquilo, eles querem manter aquilo. Então, você convencer uma pessoa que isso é importante, quando muitas vezes ela não tem uma crítica, ela não consegue ali visualizar por que aquilo é importante para mim, se naquele instante aquilo não me dá um bem-estar, entendeu? Então, assim, por que eu vou me cansar, caminhar? Por que eu vou comer isso, se é mais fácil eu comer aquilo, se na hora é o que eu sinto, naquele momento exato que eu como, e não a longo prazo, o que eu sinto melhor é comendo alguma coisa que eu abro, um pacotinho, e é um chocolate, é alguma coisa industrializada, do que eu pegar uma fruta e descascar a fruta e lavar, ir à feira. Então, assim, é difícil, muitas vezes essa orientação é dada para um familiar, e aí tem que gerenciar, que controlar a quantidade, que controlar, de obrigar não, mas de fazer com que aquilo seja até muitas vezes uma permuta, né? Então, vamos fazer a rotina, então a pessoa tem que fazer uma caminhada, e cuidadores de pacientes com muito prejuízo que conseguiram fazer, não, a gente todos os dias a gente tem que fazer isso, então a gente caminha, ele senta, come e tal, eu que sirvo o prato, sim, para gerenciar, depois ele já se acostumou a comer porções, então não é fácil mesmo, se a gente está falando de pessoas que vão voluntariamente em busca disso, já é difícil, imagina uma pessoa que muitas vezes não consegue visualizar a longo prazo o valor que isso tem. Então, realmente é um desafio e é um dos maiores desafios. A gente tem algumas orientações que são escritas, mas você pegar um cartaz de orientação de uso de tal antipsicótico que ganha peso, entregar para um paciente desse e falar assim, é para fazer isso aí, né? Enfim, a caminhada, comer tal coisa. Então, é realmente um trabalho mais desafiador de você fazer esse convencimento e a pessoa entrar numa rotina específica. Vejo que muitas vezes o que rege aí a conduta de cada um é a questão dos hábitos, né? Eu acho que no paciente com esquizofrenia qualquer intervenção positiva na rotina dele que possa ser trabalhada já é uma grande vitória, né? E aí a gente começa a ter um pouco a mudança desses hábitos, de repente de hábitos nocivos aí para hábitos mais positivos, mais saudáveis, né? Eu acho que tenho certeza que agrega muito no tratamento o paciente. Muito, agrega bastante. E os pacientes que são depressivos, assim, às vezes a pessoa tem depressão moderada, ela não consegue, muitas vezes, inicialmente, aquela posição, ela não consegue ter o estímulo de começar, né? E às vezes ela tem que começar um antidepressivo para ela melhorar o humor, a disposição, aquela anedonia, aquela falta de vontade, para depois começar os outros processos, entendeu? Então, assim, para uma pessoa com depressão, você dá todas as orientações, você explicar tudo o porquê, por que você tem que comer isso, por que você tem que fazer aquilo, na hora ela pode até entender, mas ela conseguir fazer, conseguir seguir aqueles passos, é muito difícil se ela não começa, muitas vezes, o tratamento psiquiátrico primeiro. Então, é porque aí se torna uma coisa, não é mais, não é porque ela não tem ou ela tem preguiça, né? Muitas vezes é uma coisa química mesmo,
Então, ela não consegue, ela realmente é muito difícil, dependendo do grau de depressão, mas a gente ainda encontra, assim, umas pessoas que o simples fato de acordar, colocar a roupa, escovar os dentes, tomar banho, é muito difícil. E por depressão, não por outra coisa. Então, a pessoa ficar o dia inteiro em casa e à noite chegar o marido e falar assim: nossa, mas você ficou o dia inteiro em casa, você não tomou banho ainda, você não conseguiu arrumar a casa, né? Às vezes soa até como preguiça, mas às vezes a pessoa não consegue ter uma energia e nem uma organização de tempo para fazer isso. Legal. Natália, queria te agradecer aí pela presença de hoje. A gente está chegando aí no final do programa e te agradecer não só pela presença, mas pela aula, porque hoje a gente aprofundou aí o tema dentro da psiquiatria e foi muito bacana e deu para esclarecer muitas questões que às vezes quando a bancada tá cheia a gente não tem tanta oportunidade, né? Então, para mim, assim, foi super proveitoso aí a discussão nessa área da psiquiatria, até porque eu sempre gostei muito de abordar essas questões também. Acho que a gente consegue trazer mais esclarecimento. Eu queria te agradecer, pedir para você fazer o encerramento aí e deixar alguma mensagem aí que você queira a respeito da discussão de hoje. Eu que agradeço. Eu acho muito bom falar de alguns temas da universidade. E eu falei para o Lucas, vamos falar um pouco de esquizofrenia. Eu falo sucintamente, porque ontem foi o dia da pessoa com esquizofrenia, mas acabou que a gente falou o programa inteiro. E eu que agradeço o espaço e poder falar sobre uma doença tão estigmatizada e que muitas vezes as pessoas tentam, né, esconder e tudo. É uma doença grave, muitas vezes tem prejuízos que são prejuízos globais, mas que existe tratamento e também existem pessoas que conseguem, sim, ter função executivas preservadas, função social preservada, nesse sentido que a gente trabalha. Eu que agradeço e estou à disposição sempre de você. Acho bem bacana do programa, na realidade, essa proposta de não ter a pauta também totalmente fixada, porque às vezes permite a gente aprofundar mais, aprofundar menos, e aí vai muito com o andamento do programa, de quem está interagindo, né? Então, muito legal. Mas quero deixar os agradecimentos aí a todos que nos ouviram aí, a todos os web espectadores da plataforma Conexão 013 e quem está acompanhando a gente aí rotineiramente com o nosso programa semanal Operação Saúde. Então, terça-feira que vem a gente está junto para mais um programa, agradecendo a todos que nos ouviram aí, que prestigiaram o programa de hoje. Um grande abraço e até a semana que vem.